ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com a história, pois espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, estamos de volta, estamos bem e vamos iniciar o nosso dia meditando na palavra do Senhor, aprendendo com Jesus, que é um privilégio grandioso. Você que é discípulo sabe como é agradável e seguro aprender com Jesus. Nós podemos aprender uns com os outros, nós podemos aprender com os grandes mestres, nós podemos aprender com a literatura. Nós temos muitas maneiras de absorver conhecimento, mas a melhor de todas e a mais segura de todas é aprender com Jesus mediante a sua palavra. Então vamos ao Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Nós vamos aprender com o Senhor Jesus a respeito da franqueza, a seriedade, a fidelidade, a grandeza de Jesus Cristo tratando com os homens. Marcos 8, 27 a 33. Jesus saiu com os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou aos seus discípulos dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, outros Elias, outros um dos profetas antigos. Ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondendo, disse-lhe: tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas e fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, o texto correspondente a este texto de Marcos, no Evangelho de Mateus, fez da religião, ou proporcionou forçosamente para a religião um esteio do papado, porque Pedro foi o primeiro papa, tal. Não existe a menor possibilidade de algum dia um discípulo de Jesus Cristo representar a religião. A religião engana, a religião frauda, a religião tem, heresias próprias, os dogmas daqui, dogmas dali, e a religião não fala a verdade nem trata com seriedade. Para servir a religião, primeiro tem que ser enganado, se auto-engana. Se engana, deixa a religião dominar e vai ser um discípulo da maldade, um soldado de um exército falso. Se fosse na questão armada, seria um guerrilheiro contra a ordem, portanto, um guerrilheiro contra o reino de Deus. Mas o que nós aprendemos aqui é a fidelidade de Jesus.
a beleza e a grandeza de Jesus. Aquele discípulo, Pedro, nunca decepcionou, envergonhou Jesus em nada. Pedro não fez isso. Como ser humano, teve suas falhas, suas fraquezas. Mas o Pedro era muito, muito, muito dedicado a Jesus. Muitas vezes criticamos o Pedro porque ele negou diante da criada. Aquela criada tinha mais poder do que governador e prefeito em muitos lugares. A criada do sumo sacerdote, observando tudo, uma espécie de secretária observando tudo ali. Então, o Pedro foi um grande homem, um grande líder. Agora, nunca ele seria a base da Igreja de Jesus. Nunca. E o Senhor Jesus foi para Cesareia de Filipe levando seus discípulos. Ele era para cima, para baixo, como diz o cearense. Em todas as direções, todas as províncias, todos os lugares, todas as cidades, todas as aldeias. E neste espaço da Cesareia de Filipe, o lugar realmente tranquilo, sem ajuntamento de multidão, Jesus conversa com eles. Jesus pergunta a eles que estavam sempre em contato com o público, o que falam a meu respeito. E eles responderam, pelo menos 3, 4 posicionamentos da sociedade. Alguns pensam que João Batista ressuscitou. João Batista tinha sido morto há pouco tempo, mas mesmo assim. Outros pensam que o Elias, porque tem no texto a promessa, Deus manda o profeta Elias, antes que eu fira a terra com a maldição, eu mandarei o Elias. Outros, não, um dos profetas antigos, sem mencionar, sem opinar quem seria. Bom, e para vocês? Aí o Pedro, que era realmente muito decidido, diz: tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és o Messias, tu és a promessa. Aí Jesus confirma isto para eles e recomenda: não conversem, não diga para ninguém, não publiquem isto. É o versículo 30. E Jesus, aproveitando esta oportunidade deles estarem inteirados mediante o que ouvia do público e agora mediante o que ouviu de Jesus, aí Jesus diz: olha, mas não vai ser fácil não. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. O Filho do Homem vai padecer muito, vai morrer. Vai ser rejeitado pelos anciãos, pelos sacerdotes, pelos escribas. E ele vai morrer. O Filho do Homem vai morrer. E depois de 3 dias, ressuscita. Ninguém conhecia casos de ressurreição, assim, principalmente para conviver, e todos tinham o pensamento de que o Messias não morreria. Aí o Pedro se perturba, Jesus falando abertamente, isso aqui no versículo 32 diz, que dizia abertamente estas palavras. Aí o Pedro chamou assim como quem vai perguntar alguma coisa interessante em particular e acaba com isso. O senhor não pode fazer isso. Não vai morrer, não pode morrer. Se o senhor morrer, não tem graça e tal. Ele repreende o Senhor Jesus.
Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se, aí o discernimento de Jesus, a seriedade, a veracidade de Jesus e a maneira dele diferenciar o sentimento humano de um discípulo que o amava e o sentimento espiritual de um espírito que o inspirava para negar a necessidade e a realidade da morte e ressurreição. Mas não existe perdão sem a morte do Cordeiro. O Cordeiro era, o holocausto era o selo do perdão, da reconciliação. Aí Jesus olha para os outros, todos estavam conscientes, e Jesus, virando-se e olhando para os outros discípulos, repreendeu Pedro. Retira-te diante de mim, Satanás. Era uma indução de Satanás para Pedro desencorajar o Filho de Deus, quem sabe semear alguma dúvida nos outros discípulos, e o Senhor Jesus repreendeu assim: retira-te diante de mim, Satanás, porque tu não compreende as coisas de Deus, só as dos homens. Parece muito duro, mas esta é a forma de Deus tratar. Deus trata comigo e contigo assim. Não existe no princípio da divindade, no propósito do Senhor, na revelação de Deus, não existe nenhuma possibilidade de ter o sim, não, ou não, sim. É sim, sim e não, não. Assim ele ensinou, assim ele fez, assim é a sua palavra, assim é a doutrina do seu reino. Assim é a base da sã doutrina. Sim, sim. Não, não. Aprendemos com Cristo. Que Deus abençoe os meus amados irmãos de uma forma maravilhosa. Que todos tenhamos uma excelente semana de trabalho, produzindo para nós e para Deus e para nós. A nossa intercessão hoje é por um casal amigo que estão viajando para a Itália. Viajaram ontem e nós vamos orar por eles. O João Paulo, a Ana Maria e a Júlia. Vamos orar por eles. Eles foram ao encontro dos nossos amados Luíde e Luciana. Então vamos suplicar ao Senhor por eles. Só voltarão no dia 6 do próximo mês e é bom orar. Ensinamento de Deus também. Levantar as mãos santas, sem ira, sem contenda, e interceder por todos. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua santa presença. Obrigado, ó Deus, pela Tua bondade, pela Tua graça, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor. Te louvamos, bendizemos a Ti, Senhor, pela Tua ajuda e graça. Abençoa os meus irmãos, dá vitória à Tua igreja. Obrigado, meu Senhor, pela nossa igreja. Obrigado, meu Senhor, pela Tua igreja. Obrigado pela nossa denominação, nossos irmãos, nossos amigos, nossos colegas de ministério. Ó Deus, manifesta o Teu grande poder na vida dos nossos queridos irmãos. Ó Senhor querido, agora te apresentamos o João Paulo, Senhor, toma ele em Tuas santas mãos, guarda, Senhor, a sua família, manifesta o Teu poder, abençoa, Senhor. Ó Pai bendito, manifesta a Tua glória, a Tua graça, leva eles em paz, traz eles em paz, guarda, Senhor,
Nos dá, meu Senhor, a graça para celebrar a vitória na tua presença. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.